Prontinho, sejam mais uma vez bem-vindos. Pessoal, hoje nós começamos efetivamente a lógica, né? É que a gente vai começar hoje, né, o nosso conteúdo, efetivamente, né? Como a gente conversou na última aula, nós temos algumas unidades e a unidade de hoje, né? Letícia, seja muito bem-vinda, né? Primeiro eu queria lhe dar as boas-vindas. Eu fico muito feliz que você tenha se juntado a nós. Na verdade, não. Na verdade, hoje a gente vai começar realmente a nossa disciplina. Nós vimos na aula passada apenas como é que vai ser estruturada a disciplina, de que maneira, quais são efetivamente os temas, mas conteúdo mesmo nós vamos ver hoje. Ou seja, hoje é a nossa primeira aula efetiva em relação ao conteúdo, como a gente está desenvolvendo. Tá bom? Então, seja muito bem-vinda. É só um aviso, você vai ver lá no AVA da nossa disciplina que temos sempre um material de apoio. Tá? Então, no AVA, você vai ver os links, eles são divididos em módulos correspondendo a cada uma das unidades, que são links de acesso, Letícia, a videoaulas do meu canal do YouTube. Né? Eu criei ano passado um canal do YouTube, muitos aqui já conhecem, de disciplinas anteriores que fizeram comigo, com pequenas videoaulas de 12, 15, 20 minutos com esse conteúdo. Então, tudo que a gente conversar, estudar aqui em sala de aula, vocês terão aí dobrado, né, lá no material que está lá na nossa página do YouTube, que é fácil, repito, no AVA, a gente tem o linkzinho ali, fácil para ter acesso, tá bom? Bem, então, comecemos. Hoje nós vamos tratar dos atos de comunicação do processo. Então, o nosso tema de hoje representa a primeira unidade do nosso conteúdo programático, que são os atos de comunicação processual. Nossa aula vai estar dividida em duas grandes partes. Na primeira parte, Juliana, eu queria fazer uma breve revisão, uma breve lembrança do princípio da publicidade, né, para a gente entender um pouquinho o princípio da publicidade. E na aula seguinte, ou na parte seguinte da nossa aula, ainda hoje, na segunda parte da nossa aula, a gente vai conversar, Jamile, sobre como efetivo é esse princípio da publicidade. Muito bem. Vocês aprenderam no semestre passado, lá em Processo Penal 1, que o princípio da publicidade é um dos princípios que norteiam, que regem o processo penal. E eu posso visualizar, Jamile, o princípio da publicidade sobre dois aspectos. Um aspecto um pouco mais geral e um aspecto um pouco mais específico. Vamos primeiro começar pelo geral. O que nós temos aqui, Wayne e Camilinha? A regra dos atos do Estado, dos atos estatais, é que estes atos estatais são atos públicos. Os atos que o Estado realiza, os atos que o Estado, Isabelle, implementa, tem como padrão, como regra, serem atos públicos, acessíveis a qualquer um. Havia um antigo ministro da Suprema Corte norte-americana que dizia que não havia nada mais detergente do que a luz do sol. O que ele queria dizer com isso? Tudo que está à mostra, que está visível, que eu consigo ter transparência, que eu consigo ter visibilidade, tende a ser mais limpo, a ser mais coerente, a ser mais correto. Então, as atividades do Estado, os atos estatais, em todas as suas dimensões, têm como regra serem públicos.
Não é à toa que a gente, no caso específico brasileiro, nós avançamos, né, nos últimos anos, o Portal da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, dentre outros institutos. Tivemos alguns retrocessos pontuais nos últimos anos, mas houve um avanço. Porque a regra é isso, a regra é o acesso irrestrito, a regra é efetivamente a gente ter esse contato integral e restrito. Claro que em alguns contextos eu vou permitir, Bia, que a gente tenha a restrição dessa publicidade. E aí o que acontece? Se a regra é que o Estado, ao realizar atos, tem como padrão que esses atos são públicos, os atos processuais, que na verdade são atos estatais, também, em regra, serão públicos. Então é por isso, Matheus, que qualquer um de nós, como regra geral, pode ir ao fórum, né, e assistir uma audiência, pode assistir uma sessão de julgamentos pelo júri, pode assistir uma sessão de julgamento em um tribunal de justiça, um tribunal superior. Não é à toa que quando nós tivemos toda essa migração das atividades presenciais para as atividades remotas por força, Eveline, de todo esse caos sanitário que nós estamos vivendo, um dos desafios dos tribunais foi de manter essa publicidade. Tanto é que, por exemplo, tomando como exemplo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, neste exato momento, né, se você for ao YouTube, né, você vai ver lá, agora está acontecendo. Deixa eu só ver se já terminou para não queimar minha língua. Não, está acontecendo, acabei de abrir aqui, uma sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça, sendo transmitida pelo YouTube. Então, quer dizer, foi a forma que os tribunais encontraram, efetivamente, de dar ciência, né? de dar acontecimento, de dar publicidade a todos esses eventos. Então, a regra continua sendo a mesma. Saímos de uma lógica presencial, infelizmente, para uma lógica remota, mas veja, os atos processuais, estou tomando aqui as sessões de julgamento como um exemplo, são acessíveis, né, a qualquer um, são acessíveis ali àqueles que estão interessados. Essa é a regra. E essa é uma primeira visão, Maria, que a gente vai ter do princípio da publicidade. O ato processual, Jamile, como esse ato acessível a qualquer um, mesmo que eu não faça parte do processo. Mas existe uma outra forma de nós enxergarmos o princípio da publicidade, que aí, Júlio, é uma forma mais restrita, mais específica e, principalmente, mais útil para a nossa aula de hoje. Então, esta aula, a gente vai já chegar nela, é muito ancorada, é muito baseada nessa outra dimensão do princípio da publicidade. Né? Que outra dimensão é essa? A ideia efetiva, concreta, robusta, de que a gente vai ter não apenas o princípio da publicidade como o acesso de qualquer um para os atos processuais, mas, sobretudo e principalmente, o dever do magistrado, ao conduzir o processo, de dar ciência do que está acontecendo naquele processo às partes demais interessadas. Deixa eu explicar de uma outra maneira aqui, Ruth. Quando eu falo em princípio da publicidade no processo, eu posso enxergar isso sob dois ângulos. Primeiro, uma dimensão geral. O princípio da publicidade sob um aspecto, Karen, mais amplo. Os atos do processo são públicos. Públicos no sentido de acessíveis ao público. No sentido de que eu posso assistir uma audiência e uma sessão de julgamento. Posso olhar um processo. Essa é a regra. Claro que há situações específicas, pontuais, né, em que eu vou
efetivamente... só um minutinho. Eu vou ter a possibilidade, Jamile, de algumas situações restringir esse acesso público. Por exemplo, um crime em que a vítima é menor, um crime, por exemplo, de estupro de vulnerável. Aquele processo correrá em sigilo e aquela audiência não será acessível. Mas é exceção. Mas um outro lado, um outro aspecto do princípio da publicidade é o que mais me interessa na aula de hoje. Que aspecto é esse, Kathleen? É obrigação, a obrigação que o magistrado, como autor, condutor daquele processo, tem para efetivamente levar as informações ao processo. O que eu estou querendo dizer com isso? O magistrado só atenderá ao princípio da publicidade se todos os eventos processuais, Camilinha, passados ou futuros, ele informar as partes. Isso é a visão mais restrita, mais limitada que nós vamos ter, Kathleen, do princípio da publicidade. Em outras palavras, Jamília, eu vou explicar de uma forma mais direta. O juiz agenda uma audiência. Vamos imaginar que, se Deus quiser, tudo isso passou, voltamos para o ambiente presencial, condições normais de temperatura e pressão. Aí o juiz diz, olha, a audiência deste processo criminal será feita no dia 14 de setembro, às 2 horas. Quem quiser pode assistir. Ele atenderá ao princípio da publicidade no momento em que, na hora da audiência, ele está ali permitindo que as pessoas assistam a audiência. Mas ele não atenderá ao princípio da publicidade, Isabel, se ele não der às partes do processo e outras pessoas do processo a ele relacionadas informação de que aquele determinado processo vai ter aquela audiência. Em português, claro, Karen, não adianta ele simplesmente marcar uma audiência, cruzar os braços e esperar que a galera venha. Ele tem que ter uma postura ativa, concreta, efetiva, para fazer com que as partes do processo, Kathleen, e todos os que têm algum tipo de relação com ele, por exemplo, as testemunhas, que serão ouvidas naquela audiência, saibam que aquele evento vai acontecer. Ele não pode ter uma postura passiva dizendo, a audiência está aqui, quem quiser venha. Não. Ele agendará aquela audiência e ele tem que ter uma postura ativa, concreta, dando ciência a todas as pessoas que tenham relação com aquele processo, que aquela audiência ocorrerá naquele momento, naquela determinada sala de audiência, naquele determinado dia. Então, o princípio da publicidade só se efetiva se e somente se eu tiver, dentro daquele contexto, a prestação de ciência ativa, concreta, dando informação, dando ciência do que está acontecendo, ou do que irá acontecer, Jamile, a todas as pessoas do processo. E por que isso é tão importante? Né? Por que isso é tão importante? Porque a informação, a atender a esse princípio da publicidade, é o que vai permitir, Camilinha e Ana, que eu possa garantir a ampla defesa, garantir o contraditório, atender ao devido processo legal. Como é que eu posso exercer o contraditório se eu não tiver ciência do que acontece no processo, Jamile? Como é que eu posso me defender se eu não sei o que está acontecendo no processo? Então, vejam, o princípio da publicidade é tão relevante, não naquela dimensão, digamos, mais geral, dizer qualquer um pode acessar,
aquele determinado processo, mas numa dimensão mais especial, mais específica, nesse dever ativo do juiz de dar ciência do que está acontecendo, porque ele garantirá o acesso aos outros direitos fundamentais. Muitos de vocês aqui, Camilinha, Maria, Levi, né, foram meus alunos de processo penal 1. Você deve se recordar que quando nós estudamos o princípio do contraditório, eu dizia que o princípio do contraditório está ancorado em 2 pilares: o direito à informação e o direito à reação. Eu tenho que dar informação e tenho que garantir a reação. Dar informação é exercer essa publicidade. E aí, só para concluir essa ideia, eu ouvi a Jamile. O que nós vamos ver na aula de hoje, os chamados atos de comunicação processual, representam as ferramentas, os instrumentos que o juiz tem para dar efetividade a esse princípio da publicidade. Como é que ele materializa, Rafaela, minha xará, essa publicidade? Através dessas ferramentas que nós vamos falar hoje. Notificação e intimação e a citação. Jamile, pode falar, querido. Não, era essa a minha pergunta, você já vai falar. Pois é, essas ferramentas, ou seja, eu estou falando aqui de notificação, intimação e citação, essas ferramentas são as ferramentas que tornam concreto, tornam efetivo o princípio da publicidade. Então, para resumir, Isabel, tudo que a gente viu até agora, sim, faz parte do princípio da publicidade eu dizer, olha, a audiência está acessível a quem quiser. A sessão de julgamento está acessível a quem quiser. Para que eu possa assistir, ver os debates, como é que aquele processo foi julgado, o que é que se levou em conta. Agora, o aspecto mais importante, a face mais importante que a gente tem do princípio da publicidade é essa face mais estrita. Ou seja, do princípio da publicidade decorrerá uma obrigação do juiz de informar as partes e todos os atos, todos aqueles que têm algum tipo de relação com o processo, testemunhas, peritos e por aí vai, do que aconteceu ou do que acontecerá no processo. Então vamos imaginar, se ele agenda uma audiência, Evelyn, e ele não informa daquela audiência, por exemplo, a defesa, isso pode gerar uma nulidade, porque isso gera um prejuízo direto ao exercício da ampla defesa. Por que eu estou colocando que pode gerar uma nulidade? Quem vai estudar nulidades, a gente vai ver que nulidades têm alguns requisitos mais específicos. Sobre essa primeira parte da aula, tá ok até aqui? Posso avançar? Esse ritmo tudo ok, professor. Tá confortável? Tá beleza para vocês? Tudo Vamos certo. agora ao que nos interessa. Vamos ver, então, quais são essas ferramentas. E aí a gente vai dividir essa segunda parte da aula também em 2 partes. Eu quero ver muito rapidamente a notificação e a intimação. E depois a gente vai trabalhar com a citação. Essa é um pouco mais elaborada e complexa. Primeira coisa, Camilinha, intimação e notificação, do ponto de vista prático, da vida cotidiana dos fóruns criminais. E do ponto de vista legal, ou seja, analisando o que diz o Código de Processo Penal e outras leis, eu posso considerar que notificação e intimação são sinônimos. Então, do ponto de vista prático e do ponto de vista legal, não existe nenhuma diferença. Por exemplo, Kathleen, a gente vai ter no Código de Processo Penal e leis processuais extravagantes o uso quase que indiscriminado de notificação e intimação. Ele ora fala em notificação, ora fala em intimação. Na prática é igual. Na prática é muito comum, numa secretaria judiciária, do primeiro grau, do segundo grau, dos graus superiores, você tem notifique-se fulano, intime-se fulano. O que é a notificação ou a intimação? E aqui a gente vai trabalhar como se sinônimos fossem. A notificação, Margarida, representa o instrumento
padrão normal que o juiz utilizará para comunicar qualquer pessoa do processo. Olha a generalidade que eu estou usando aqui, Jamile. Qualquer pessoa do processo. Pode ser a acusação, pode ser a defesa, mas pode ser uma testemunha, pode ser um perito, pode ser um órgão público, sobre uma movimentação processual. Então, uma notificação é a forma adequada, um instrumento formal, Emerson, através do qual o judiciário vai dar ciência do que está acontecendo, ou do que já aconteceu, ou do que irá acontecer. Então, vamos imaginar, o juiz decidiu negar um pedido de prova, Rafaela, que tinha sido feita por uma das partes. Uma das partes pediu a quebra do sigilo bancário durante o processo. O juiz, em decisão, Jamile, negou. O que é que o juiz faz ao final? Intime-se as partes da presente decisão. O juiz resolveu fazer, no dia 28 de agosto, a audiência de julgamento do processo. Então, diz, determina a realização da audiência de julgamento no dia 28 de agosto, intime-se as partes. Ou seja, a notificação, e repito, do ponto de vista legal e do ponto de vista prático, a gente vai trabalhar como sinônimos, servem para que o juiz, de forma, comunique formalmente alguém sobre alguma coisa do processo. Por que eu estou sendo tão generalista? Alguém. Porque imagina comigo o seguinte, Gabriele, imagine que eu estou falando de um processo que apura um homicídio de trânsito numa estrada. O cara vem dirigindo o carro, numa estrada X, Camilinha, atropelou e matou uma pessoa. E aí, durante o curso do processo, durante a fase de instrução, Lívia, a Lívia é outra que já sofreu comigo em outras disciplinas, durante a fase de instrução, Lívia, há uma dúvida sobre qual é, Margarida Boniver, a quilometragem ou o limite de velocidade naquele determinado quilômetro. O acidente ocorreu no quilômetro 17 da BR-116. Naquele local, qual é o limite máximo de velocidade, Margarida? 50 km, 60, 80, 110? Aí o juiz diz o seguinte, considerando a relevância da informação, determino, olha só, Camilinha, a intimação da Polícia Rodoviária Federal para que informe qual é o limite de velocidade no quilômetro tal. A Polícia Rodoviária Federal, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, não é parte daquele processo, não tem nada a ver. Mas naquele momento vai prestar uma informação. Como é o instrumento que o juiz vai usar? Uma notificação para que ele saiba daquele evento processual, Jamile, e possa ele reagir. Existe uma parte da doutrina, Sérgio, um pouco mais purista, né? Um pouco mais purista. Sérgio, não sei, eu fui colega e amigo estagiário de um Sérgio Norões Milfon. Eu não acredito que seja seu pai, porque se for seu pai é uma prova absoluta e restrita de que eu estou velho e acabado, né? Aí já será, Jamile, uma coisa de forte impacto em descobrir um cenário desse. Eu não sei nem se eu quero saber a verdade, né? Às vezes, Margarida, a dúvida ela acalenta, né? A dúvida, ela às vezes é melhor do que a verdade. Não devia nem ter perguntado ao Sérgio, porque é melhor a dúvida. Não queria dormir com essa verdade, que seria muito impactante, né? Tá ficando pior, Sérgio, porque se fosse avô, meu amigo, aí pegou pesado. Aí chega deu um negócio. Né? O Sérgio foi meu colega de estágio, queridíssimo, hoje ele é juiz federal, não sei se é esse que nós estamos falando. Mas é um impacto grande. Para mim, eu tive vários impactos na minha carreira como professor. Porque o que aconteceu, Jamile? Eu me formei em julho, e aí, Kathleen, eu comecei a dar aula em março do ano seguinte. Né? Eu me formei em julho na Unifor, em março do ano seguinte eu comecei a dar aula. Então, meus alunos, Yasmin e Letícia, eram praticamente da minha idade. O que foi que aconteceu? Meus alunos, Margarida, continuaram da mesma idade, eu que avancei. Né? Então, hoje existe
um gap aí a esse ponto, né? De eu passar por esse constrangimento em sala. Mas, Sérgio, é um prazer tê-lo aqui. Mande um abraço imenso, exatamente, ao Serginho. O Serginho foi estagiário comigo, né? No finalzinho, nós nos formamos no mesmo mês. Eu me formei na Unifor, ele se formou na Federal. Uma pessoa muito querida. Mande um imenso abraço a ele. Gosto demais dele. Mas eu tô velho mesmo. Aí veja, Camila, que eu dei aquele, né, tio, tal, eu dei aquela enrolada, mas a casa caiu. Margarida, não vou ser deselegante, viu? De lembrar que tem certas pessoas, né? Não, nós somos estagiários do Dantas Advogados, né? Que era até o escritório do Erinaldo Dantas, atual presidente da OAB. No finalzinho do século passado, né? Na época, era uma época boa, cara, em que eu até tinha cabelo. Veja, minha testa nunca não era desse tamanho, era uma testa bem menor do que isso, né? E aí foi avançando à medida que eu fui, né? Mas eu não vou, Camila Augusta, dizer ou sugerir, né, que há pessoas nessa sala, que eu obviamente não vou citar nomes, Camila Augusta, que podem até ser mais velhas. Eu não vou, né, cometer essa indiscrição. Jamais faria isso, né? Pois, Sérgio, dê um grande abraço lá no Serginho, gostei mais dele. Realmente fomos estagiários juntos. Imagine, 1900, né? E me esqueci. Quando eu falo assim, que eu entrei na Unifor no século passado, a impressão que eu tenho aqui na cabeça de vocês vai ser aquela ideia, Margarida, que eu ia a cavalo para a universidade, né? Assim, eu fazia as minhas anotações em papiro. Era algo próximo disso, né? Mas, enfim, né? Segue o jogo, segue o baile. Veja só, essa diferença, que do ponto de vista, como eu dizia, não existe, há uma pequena parte da doutrina, Jove, que é um pouco mais puísta, que quer porque quer enxergar uma diferença. Então, existe uma pequena parte, Paula, da doutrina processual penal que diz o seguinte: quando o juiz vai dar ciência de um evento futuro, ele usa uma notificação. E é fácil a gente lembrar pelo F. O F de futuro, o F de notificação. Então, quando ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou informar que nós vamos fazer uma audiência no dia 28 de setembro. Beleza, ele usaria uma notificação. Mas quando ele quer informar, Karen, um evento que já aconteceu, aí ele utilizaria uma intimação. Então, deixa eu organizar essa minha explicação. Do ponto de vista prático e do ponto de vista legal, não há qualquer diferença entre notificação e intimação. Nós podemos usar a mesma expressão com o mesmo sentido. Há uma parte da doutrina um pouco mais purista, um pouco mais chegada a detalhes, que diz: não, notificação eu utilizaria quando o que eu estou dando ciência é de um evento a ser realizado no futuro. E intimação, a ocorrência passada. Por exemplo, por essa lógica, eu notificaria do julgamento que vai acontecer em setembro, Margarida, e eu intimaria do julgamento que aconteceu semana passada. Mas eu insisto, do ponto de vista legal, a forma em que ele vai trabalhar, não há qualquer tipo de diferença dentro desse sentido. O que é importante que a gente entenda para que a gente possa passar para a parte, aí sim, a parte mais importante da aula de hoje, que é a citação. Quando eu falo de notificação, eu estou falando de um instrumento processual que não tem, Camila, um destinatário único. Ele vai ser utilizado para informar a acusação, a defesa e qualquer outra pessoa relacionada ao processo. Pode ser realizado várias vezes no processo. Pode ser realizado não apenas dirigido às partes, mas a outras pessoas que se relacionam com o processo, e por aí vai. Agora, quando a gente fala, e aqui é que a gente precisa ter mais atenção, de citação, aí nós precisamos ter mais cuidado. Eu pergunto, até aqui está ok? Porque agora nós vamos avançar para a parte mais importante da aula. Preciso a máxima atenção de vocês a partir de agora. Por quê? Porque a citação é, sem dúvida nenhuma,
dos instrumentos de comunicação que nós temos, é, de longe, a mais importante delas. Primeira coisa importante, Lívia, a citação ela é dirigida apenas e tão somente ao réu. Falar em citação do réu é uma redundância. É subir para cima, é sair para fora. Não, eu vou subir para cima, depois eu saio para fora. Não, não diga, meu filho. Por quê? Porque só quem pode ser citado é o réu. É o destinatário único da citação. Eu não cito advogado, eu não cito promotor, eu não cito vítima, não cito testemunha. O foco da citação é apenas o réu. Então, essa é a primeira característica da citação. Segunda característica da citação. Ela é realizada em um único momento. Ela vai ser realizada num momento único. E só. Então, o juiz se comunica, Maria, com o réu através da citação naquele momento. E todas as outras vezes, Mateus, que ele precisar se comunicar com o réu, ele vai se utilizar da ferramenta anterior, da notificação. Então, a citação tem essas duas características básicas. Primeiro, um destinatário único, o réu, e feita num momento único. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as funções. Mas é feita. Depois que eu fiz a citação, eu continuo, claro, informando ao réu do que está acontecendo no processo. Mas o instrumento que eu vou utilizar já não é mais a citação. E a citação, toma nota disso, Kathleen. Quer dizer, tome nota disso se você quiser, que coisa tão impositiva. Tome nota disso, pelo amor de Deus. Se você. Destravou aí, professor. Deve ter caído a internet dele.
Pronto, voltei. Mil perdões, pessoal, mas já aconteceu. A minha internet está muito instável. Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa. Amanhã eu vou ligar fazendo mais uma reclamação. Mil perdões mesmo. Não me abandone. Tudo bem, professor, não tem problema não. Eu juro que a culpa não é minha. Eu juro que eu não estava fugindo. Eu juro. Eu podia estar matando, podia estar roubando. Estou só dando minha aulinha aqui. Né? Acontece nas melhores famílias, professor. Então, veja. Essa citação, como eu dizia, ela tem sujeito determinado, que é o réu, e ela é feita num único momento do processo. E ela tem duas funções essenciais. Primeira delas, ela comunica ao réu de que o processo existe. Ela dá ciência ao réu de que o processo existe. Então, a primeira grande função da citação, daí porque, Jamile, ela é tão importante, daí porque se eu tiver durante o processo algum tipo de dúvida se ela foi realizada satisfatoriamente ou não, eu vou ter que anular não apenas a citação, mas todos os atos futuros. Porque ela é o instrumento primário e primordial que dá ao réu ciência de que aquele evento está acontecendo. Em outras palavras, a primeira grande função da citação é dizer ao réu que ele é réu. Amiga, é o seguinte, a casa caiu. Você é acusado de um processo. The house down. House down é moreno em francês. Tá? Então, o que acontece? Eu vou utilizar a citação, Javeline, para dizer, olha, réu, você já está configurado aqui como acusado. Veja qual é a linguagem, principalmente, Jove, o tempo verbal que eu estou usando. Ele é réu. Porque isso é diferente da estrutura do processo civil. O processo civil vocês devem ter visto, né? Eu ofereço aquela demanda, o juiz faz aquela análise preliminar. Quando o juiz determina a citação e o réu é citado validamente, aí ele passa a ser demandado. Aqui não. No momento em que eu ofereço a denúncia ou a queixa e o juiz a recebe, naquele momento o processo já existe. Ou seja, quando eu realizo a citação, Camilinha, eu já estou realizando a citação em cima de um processo existente. Então, a primeira grande função é essa. Olha, você é réu do processo número tal, em curso no juízo tal, na justiça tal. Agora, tem uma segunda função, a citação. Qual é a função? Venha se defender. Ou seja, eu estou dando ciência de que o processo existe, Jove, e estou dizendo, venha apresentar a sua defesa. Então, olha a importância desse ato para o processo. Porque é exatamente a ferramenta através da qual eu sei que eu sou o réu e sou convidado a apresentar a minha versão, a minha defesa, os meus argumentos. Não é à toa, a gente vai falar um pouco mais disso, que a gente vai trabalhar com qualquer dúvida sobre a validade daquela citação, tende a gerar nulidade. Existe uma análise preliminar, Emerson, a gente vai estudar muito isso quando a gente chegar na nossa terceira unidade, sobre ritos processuais, mas ela é uma análise mais restrita do que a do processo civil, por características próprias do processo penal. Uma delas é a questão do tratamento da dúvida. Então, basicamente, o que o juiz vai fazer nessa análise preliminar é saber se estão presentes ali as condições gerais da ação, se há comprovação de materialidade, indício e autoria, e se o fato em tese é crime. Preencheu isso aqui? Arrocha, vamos para frente. A análise preliminar do processo civil, ela é muito mais sofisticada. A ponto de existir a figura lá no processo civil, vocês sabem disso, do julgamento antecipado da lei de civil sem sequer citar o réu. Quando o juiz percebe determinados aspectos, ele pode, por exemplo, fulminar o processo e o réu ganhou o processo sem nem saber que o processo existia. Isso no processo penal é completamente diferente nesse aspecto, porque a análise preliminar é mais simples, meramente formal. Quem está acusando é legítimo, o fato aqui não prescreveu, há uma conduta aqui descrita na lei como criminosa, há comprovação de materialidade, indício e autoria, segue o bonde, segue o jogo. Então, não percam isso de vista. Primeiro, citação é dirigida apenas ao réu, primeira coisa. Segundo, ela é feita nesse único momento, inicial. E tem esses dois objetivos. Comunicar ao réu que existe o processo e dizer, réu, venha se defender.
Eu não quero que vocês se preocupem hoje, Júlio, não é preocupação nossa da aula de hoje. Nós vamos conversar muito sobre isso lá na terceira unidade. Como o réu apresentará a sua defesa? E isso não é preocupação nossa de hoje. Rafael, através de uma petição, ele vai ter que ir à audiência. Essa petição, quais são os requisitos? Qual é o prazo dessa petição? Aí, Samuel, isso não é preocupação nossa hoje. Vamos apenas entender o seguinte: eu, com a citação, estou dizendo, existe réu, venha se defender. Agora, essa citação, Samuel, bom lhe ver também, ela pode ser feita de 3 formas diferentes. Ela vai poder ser feita de 3 maneiras diferentes. A primeira delas é a citação pessoal, que é a regra. A citação pessoal, Margarida, é o que se deseja do processo. Ela é o padrão, ela é a regra. Quando eu falo em citação pessoal, eu estou me referindo à citação pessoal, Jove, no sentido literal da palavra. O que é pessoal? É aquela citação que eu entrego diretamente, Sérgio, ao réu, na mão do réu. Não é através de AR, não é através de porteiro, não é através da secretária da empresa. Então, entendam citação pessoal no processo penal como aquela em que o oficial de justiça vai até o réu e entrega a ele aquele ato citatório. Você é o fulano? Pois recebi isso aqui. Rafael, e se ele se recusar a receber? Não tem problema, eu entrego, rebolo nos peitos dele, tem que usar um cearenseis, bem cearenseis. Eu até brinquei com a turma da manhã que um dos sonhos que eu tenho, Margarida, é dar uma aula de processo penal todo em cearenseis, que eu acho o nosso dialeto uma coisa extraordinária. O que um rebolar no mato não resolver, Samuel, pouca coisa resolve. O que um vá se lascar bem dado não resolve, praticamente é insolúvel. É insolúvel. O macho velho vai se lascar, se isso aí não resolveu, Jove, penso que talvez não tenha solução para aquele seu problema. Então, eu sou apaixonado pelo nosso... desculpa, Rafa. Rafa agora foi de uma precisão cirúrgica, né? Eu só podia ser Rafael, inclusive, com a precisão cirúrgica desse esporte, né? Que é o RAI, né? A Camila já escutou essa história, né? Outros aqui também, Levi já deve ter escutado 700 vezes. A minha esposa é estrangeira, né? Não é brasileira. Então, imagina quando ela chegou no Ceará, Samuel, que não apenas o português, ela teve que aprender o nosso idioma local, né? Nosso dialeto, né? E aí, até hoje, eu brinco com ela estava aqui ouvindo e está rindo, que ela disse que no início, Margarida, quando ela escutava o cearense falando, né, aquele nosso, ela só escutava era uma coisa assim, que ela disse, que é isso? Né? E aí eu sempre achei engraçada essa definição, e um dia, esse dia eu nunca vou esquecer, a Rafa, é por isso que a Rafa foi tão cirúrgica. Rafa, eu fui com ela ao centro, rapaz, passou um senhor do nosso lado, mas o que ele falou foi exatamente essa coisa quase que árabe, moura, que o cearense fala, né? Torrai, torrem. Torrai ou torrem? Errou. Então, não. Você usou ali 4 ou 5, né? Rai, torrem, 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 torrai, torrai. Eu sou apaixonado por isso. Então, ainda vou dar uma aula de processo penal toda em cearense. Eu não preciso matar essa minha vontade. Então, veja, o oficial de justiça vai lá, mas, tá aqui, ó. Eu não quero receber. Rebola nos peitos do cara e capa o gato. Tá? E aí ele vai fazer a certidão. Compareci no endereço tal, né? E o cidadão lá não quis receber, rebolei nos peitos dele, disse que ele estava citado, etc. Então, a citação pessoal, ela é a citação desejada para o processo, ela é essa citação padrão no processo. Por quê? Porque é a citação que me dá a segurança, Samuel, de que o réu sabe que o processo existe. Porque eu entreguei na mão dele. Agora, há casos em que eu vou ter que usar a chamada citação por hora certa.
Rafa, tu falou, eu estou com a história da Rafa. Aquela história bem do Ceará. Ai, tu rai? Eu roubo. Rei, não faz raiva, não. Rapaz, você tem uma coisa que é impressionante. Realmente, só nós aqui para entender isso. Né? Apesar que a minha expressão predileta ainda é rebolar no mato. Não rebolar no mato é uma coisa lindíssima. Imaginem só. O cara vai fazer a citação pessoal, Jove. Quando chega lá, diz, fulano tá aí? Tô não. Né? Ou ele vê o réu pulando o muro. Ou vê o réu sair correndo. Veja, Paula, eu uso a citação por hora certa nos mesmos termos e moldes em que ela é utilizada no processo civil. Quais são, Samuel? Eu sei onde o réu está, o réu de fato mora ali, mas o réu, para a gente seguir no cearense aí, Jamile, está embarreirando a citação. Sabe o cara quando vai embarreirar a coisa? Botando boneco para não receber? Pronto, o réu está botando boneco. Embarreirando ali a citação. O que o oficial de justiça fará? Ele vai uma primeira vez, Camila Augusta, para fazer a citação. Não conseguiu. Não há dúvidas da localização do réu. Ele, de fato, mora ali. Ele volta, Kathleen, uma segunda vez, ainda com o objetivo de fazer a citação pessoal. Se nesta segunda vez ele de novo percebe, Samuel, um embarreiramento generalizado do réu, ele vai avisar a qualquer pessoa que mora ali, a esposa, o filho, o pai, até mesmo o vizinho, dizendo o seguinte, olha, avise ao fulano, Gaiatinho aí, que eu segunda-feira às 10 da manhã voltarei. E de com força. E de com força. Naquele dia marcado, portanto, a terceira vez, né, que o oficial de justiça regressa. Se ele encontrar o réu, o que ele faz, Margarida? Citação pessoal. Se não, ele vai deixar aquela citação com a esposa do réu, com o pai do réu, certificando tudo isso. Ele faz uma certidão e o réu é considerado citado. Aqui, Lívia, esse ponto é importante. As consequências, os efeitos da citação pessoal são os mesmos efeitos da citação por hora certa. Os efeitos se equivalem. E que efeitos são esses, Jamile? Lembra das funções, né? Dar ciência de que o processo existe e convidar o réu para se defender. Se o réu reage a essa citação, Samuel, quer ela seja pessoal, quer seja por hora certa, e apresenta a defesa, segue o jogo, segue o processo. Mas se o réu, né, não reagir, já te respondo, Letícia, se o réu não reagir, ou seja, ele foi citado, quer pessoalmente, quer por hora certa, e ele não reage, nada faz, não fez coisa alguma, o juiz decretará sua revelia. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa definir, existe revelia no processo penal. Porém, esta revelia tem efeitos práticos muito menores do que a revelia do processo civil. Porque lá no processo civil, vocês já viram isso, vão se lembrar, é a ideia, voltando àquela tua pergunta, Emerson, lá do processo civil, é que quando o juiz decreta a revelia no processo civil, os efeitos são muito contundentes. Presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, confissão ficta. Em geral, o que eu tenho, Kathleen? Julgamento antecipado da lide civil. Na prática, no processo civil, quando o demandado é revel, praticamente acabou. A casa caiu total para ele. Salvo em casos muito específicos, onde eu esteja tratando, por exemplo, de direitos indisponíveis, né? Questão, por exemplo, de guarda de filhos, estado da pessoa, né? Aí o juiz vai ter que tomar outras providências. Mas, em geral, a revelia no processo civil ela é devastadora para o demandado. No processo penal, não. No momento em que o juiz percebe que o réu foi citado pessoalmente ou por hora certa e não reagiu, ele decreta a revelia.
nomeia defensor, e o processo segue o jogo. Então, veja só, ele decreta a revelia, nomeia um defensor para o réu que não apareceu no processo e o jogo segue, o processo segue. Aí, João, você pode me perguntar, Rafael, então na prática de que adianta? Qual é o efeito concreto da revelia? Na verdade, é um só efeito. O réu, declarado pelo juiz revel, não será, Mariana, informado dos eventos que ocorram no processo, a não ser da sentença lá no final. Então, na hora que o juiz decreta o réu como revel, ele vai nomear um defensor para o réu e as audiências e outros atos processuais que venham a acontecer, eu não preciso da ciência do réu. Eu vou informar apenas aquele defensor. Então, na prática, os efeitos da revelia no processo penal são realmente muito restritos, muito limitados. Se concentram, Samuel, basicamente nisso, ou seja, na ideia de que ele não receberá mais qualquer tipo de evento, de citação, de notificação, de ato processual em relação a isso. Repito, são bastante restritivos esses determinados efeitos. Agora, não dá para a gente dizer que não tem revelia. Rafael, do ponto de vista prático, existe algum prejuízo para a defesa do réu? Veja, do ponto de vista prático, existirá, claro, porque o que a gente tem ali? O defensor vai ter uma dificuldade muito maior, né, Samuel, de produzir uma tese de defesa sem ter uma interação com o réu, sem saber qual é a versão do réu, o que ele tem que dizer. Mas ele vai ter que dar o jeito dele e produzir aquele elemento. Matheus pergunta o seguinte, mas o réu pode entrar no processo depois? Em qualquer momento ele pode vir ao processo. Agora, o que vai acontecer, Matheus? Ele pega o processo dali para frente. O réu revel, por exemplo, não está proibido que ele venha para o processo. Ele tem acesso a esse processo. O que ele não pode, já está terminando, Margarida, acaba já. O que ele não pode, efetivamente, é ele imaginar que eu quero de novo a realização de uma audiência que eu não estive. Negativo. Ele vai pegar o bonde dali para frente. Pega o barco dali para frente. Tá? Eu estou devendo aqui uma resposta. Espera aí que eu estou devendo uma resposta, deixa eu procurar. Pode falar, Rafa. Aí depois eu respondo a Letícia. Professor, com relação às custas da audiência, da primeira audiência, né, que ele foi citado e não compareceu, porque só depois dessa audiência é que é nomeado, né, um defensor. Aí, no civil, ele paga tipo uma multa por não ter comparecido. No penal, ele paga também? Não, no processo penal, não. Processo penal, não. Né? Até porque, quando a gente for estudar lá na terceira unidade os ritos processuais, a gente vai perceber que a decretação dessa revelia, Rafa, é muito anterior à realização das audiências. Porque, na maioria dos ritos processuais, o réu vai se defender apresentando uma petição. Então, no momento que aquele prazo da petição de defesa passou e não veio petição de defesa, eu já decreto a revelia. Não tem nem realização ainda de audiência. Tá? Aí a Letícia perguntou o seguinte, professor, e se os terceiros não quiserem receber? A princípio, eles têm o dever de receber, e se não receberem, o que o oficial de justiça faz? Dizendo, eu entreguei e ele está citado, porque ele tem fé pública, aquilo ali vale. Tá? O Emerson diz o seguinte, pode-se dizer que é uma revelia, mas não tem sentido próprio? Vamos falar que é uma revelia, Emerson. Apenas a revelia no processo penal é efetivamente uma revelia de menor eficiência, de menor eficácia, de menor impacto do que no processo civil. E tem uma razão de ser. Isso não é à toa. Isso tem realmente uma razão de ser, que é a natureza dos valores que eu estou discutindo no processo penal. Ou seja, a regra no processo civil é que você esteja ali a discutir direitos disponíveis. Na maioria dos casos, se eu no processo civil sou demandado, Jove, e não reajo, o que eu estou perdendo? Na maioria dos casos, estou perdendo patrimônio, que é um valor disponível. Ou seja, eu ofereço uma ação de reparação de danos contra a Jamile. Jamile não responde. Ela vai perder grana. E grana é disponível.
Então é como se o processo civil pensasse da seguinte forma: meu amigo, se a Joemile, que é dona do patrimônio que vai ser perdido, não está nem aí, não quer nem se defender, eu não vou me preocupar com isso. É por isso que há exceções do processo civil, que é exatamente quando você trata de direitos não disponíveis, guarda de menores, estado da pessoa e etc. No processo penal, Samuel, qual é o valor essencial que eu estou aqui em discussão? A liberdade, que é por definição indisponível. É por isso que na hora que você não se defende, é como se você estivesse abrindo mão da sua liberdade. Mas, ora, a liberdade não lhe pertence. É um valor completamente indisponível. Então, dentro desse contexto, eu não posso dar o mesmo tratamento. É por isso que os efeitos da revelia no processo penal são bem mais limitados do que no processo civil. Até aqui está ok? Então veja, a citação pessoal e a citação por hora certa possuem os mesmos efeitos. Qual é o efeito principal dessas citações? O processo vai seguir em frente, com o réu ou sem o réu. Quando a gente chega na citação por edital, aí a coisa muda de figura. A citação por edital é uma citação que nós vamos conceituá-la como citação ficta ou presumida. Eu uso a citação por edital quando aquele réu está em local incerto e não sabido. Não tenho a menor ideia de onde ele esteja. E aí o que eu vou fazer? Eu vou publicar no Diário da Justiça e em jornais de circulação, por várias vezes, um edital dizendo: olha, fulano de tal, existe um processo contra você na vara tal, com número tal. Então veja, olha a diferença. Na citação pessoal, eu entreguei na mão do réu, Sérgio. Na citação por hora certa, eu sei que o cara está ali, está embarreirando ser citado, e eu entreguei em outra pessoa que vai fazer chegar a ele. Na citação por edital, não. O cara está em local incerto e não sabido, Samuel. Onde é que ele está? Não tenho a menor ideia. Aí eu faço a citação através da citação por edital. Só que as consequências são diferentes. Vejam o que nos diz aqui o artigo 366 do Código de Processo Penal. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ou seja, ele não reagiu, ficarão suspensos o processo e o curso da prescrição. Então, Paulo, o que vai acontecer? O réu foi citado por edital, não reagiu, não apresentou defesa, não veio ao fórum dizer que não tem como pagar um advogado e pedir um defensor público. Nesse caso, o que o juiz faz? O juiz para o processo não vai se desenvolver, e para também a prescrição. Por que ele suspende a prescrição? Porque, veja só, Mariana e Letícia, a prescrição é um prazo que corre contra o Estado. Seria injusto, Kathleen, dizer: Estado, você não pode processar, mas o prazo que você tem contra você vai continuar correndo. Mas aqui tem um detalhe, e quem criou esse detalhe foi o Superior Tribunal de Justiça. Margarida, se eu deixar esse prazo de prescrição suspenso eternamente, até um dia eu localizar o réu, aquele crime se transformou num crime, Matheus, imprescritível. E só quem pode definir um crime como imprescritível é a Constituição. Racismo, terrorismo, está lá na Constituição. Então o STJ precisou modular essa suspensão do processo e a suspensão da prescrição. Qual foi o entendimento que o STJ definiu aqui, Ana? Ele disse assim: olha, se eu deixar essa prescrição ad eternum suspensa, isso aqui virou uma inconstitucionalidade, ofendeu a Constituição. Então eu vou fazer o seguinte, Samuel. No momento em que o juiz perceber que o réu foi citado por edital e não reagiu, em despacho, ele vai dizer lá: suspendo o processo e suspendo a prescrição. Ponto. O processo parou, stand-by ali para o processo, Jamile,
E a prescrição, aquele prazo contra o Estado, também parou. Esta prescrição, Matheus, vai ficar suspensa pelo máximo de tempo de prescrição aplicável ao caso. Vamos entender isso bem direitinho, porque não é complicado. Imagina, né? Imagina que a gente tenha uma prescrição naquele caso concreto em 8 anos. Em 8 anos. Então, do momento em que o juiz suspendeu a prescrição, Jamile, ela ficará suspensa, ela não correrá, ela está parada por 8 anos. Se naquele caso concreto a prescrição do crime, Emerson, for de 12 anos, fica suspensa 12 anos. Se naquele caso a prescrição ocorrer em 20 anos, fica suspensa 20 anos. Ou seja, o tempo de prescrição vai ser o tempo que ela vai ficar parada. Se eu chegar, vamos supor, repito, que naquele caso a prescrição ocorreu em 8 anos. Vamos supor que eu passei 8 anos com ela parada, Samuel, e ainda não consegui localizar o réu. O réu ainda está em local incerto e não sabido. O que vai acontecer, Jamile? A prescrição volta a correr. Então, na prática, Letícia, quando ele diz aí suspenderá a prescrição, na prática, por esse entendimento que o STJ adotou, eu estou apenas duplicando a prescrição. Eu estou duplicando essa prescrição. Porque, veja só, no momento em que o juiz disse, olha, o réu foi citado por edital e não reagiu, Ruth, ele vai parar o processo naquele momento e aquele prazo que o Estado tinha para processar, que é a prescrição, definida lá no artigo 109 do Código Penal, ele vai parar também. Por que ele precisa parar, Ruth? Porque imagina que eu peço para alguém correr atrás do Samuel e eu seguro esse alguém. Cara, corre atrás do Samuel. Aí quando a pessoa vai correr, eu seguro o cara. Então, o que o Código de Processo Penal está dizendo? Olha, juiz, é o seguinte. Se você não localizou o réu para ele ser citado, não desenvolva o processo. Pare o processo. Porque o que acontecia antigamente, Ruth? O cara era citado por edital, isso acontecia até 96, até 1996. O cara era citado por edital, não reagia, Jamile. Aí o juiz decretava a revelia, nomeava um defensor, Margarida, e seguia com o processo. Aí um belo dia o cara tomava ciência que tinha sido condenado de um processo que nem sabia que existia. Para evitar essa situação, o Código cria essa regra aí no 366. Essa regra diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Se perceber que o réu não reagiu a essa citação, eu vou parar o processo e vou parar a prescrição. Mas há um limite para essa suspensão da prescrição. Eu não posso deixar o Estado ter o direito de punir aquele réu infinitamente. Qual é o tempo em que essa prescrição estará pausada, parada, suspensa? É o tempo de prescrição daquele caso concreto. Então imagina, Ruth, que eu estou falando de um homicídio qualificado, que a prescrição ocorre em 20 anos. Do dia em que o juiz, por despacho, suspender o processo e suspender a prescrição, a suspensão fica parada por 20, a prescrição fica parada por 20 anos. Se 20 anos depois eu ainda continuo sem localizar o réu, essa prescrição é deflagrada de novo. Eu ativo a prescrição de novo. Pufo, ela continua correndo. Até que um dia vai se implementar a prescrição. Então, o que é prescrição? É o tempo que o Estado tem para me processar e punir. Nessa fórmula do 366, o que acontece? Ele passa um tempo parado e o mesmo tempo correndo. É por isso que, na prática, o que faz o 366 é duplicar a prescrição. Porque ele vai ficar um tempo parado e o mesmo tempo correndo. Se isso acontecer, o que o juiz vai fazer? Decreto a prescrito o crime. Acabou, não tem mais o que fazer. Pode perguntar, Jamile.
Professor, mas quando finalizar o tempo, né, da prescrição, o processo volta a correr ou continua suspenso o Não, aí processo e só corre a prescrição? só corre a prescrição. Pergunta da Jamília é fundamental, queridos. Fundamental. Então, hoje, vamos imaginar aqui no caso concreto que a prescrição ocorre em 8 anos, tá, Jamília? O juiz hoje, 5 de agosto de 2021, disse: suspenda o processo, suspenda a prescrição. Tudo fica parado. Vamos imaginar que eu nunca localizei o réu. Daqui a 8 anos, 5 de agosto de 2029, a prescrição volta a correr. Libera a prescrição. O processo continua parado. Não localizei o réu. A única coisa que faz voltar o processo é localizar o réu. Aí o que vai acontecer? Essa prescrição vai correr por tantos anos. Na hora que ela se implementar, ou seja, aconteceu os 8 anos ela correndo, tinha parado 8 anos, correu 8 anos. Aí o juiz diz: decreto extinta a punibilidade pela prescrição, está extinto o processo. A Ruth diz: Rafael, fica ruim para a vítima, fica. Mas fica pior ainda para o Estado, porque o que é que acontece? Eu estou dizendo, o Estado corra atrás. Porque se não fosse assim, Ruth, olha que situação cômoda do Estado. Suspende o processo, suspende a prescrição e deixa ela parada até um dia aparecer o réu. Qual era a iniciativa que o Estado teria de buscar esse réu? Qual é a ação concreta que ele teria para buscar esse réu? Tá claro? Eu vou fazer aqui rapidinho a chamada. A chamada eu faço aqui pela lista, vocês não precisam me responder. Eu só peço que vocês não saiam da sala e eu já ouço as dúvidas de vocês. Dei só 2 minutinhos aqui para eu fazer a chamada. Mas me diga o seguinte, esse ritmo tá legal? Estão gostando da aula? Tá tranquilo? Tá ótimo. Não vão Tá desistir de ótimo. mim, não? Tá tranquilo, professor. Dá para Tá aguentar ótimo, ainda professor. umas aulazinhas? Eu fico feliz porque nós tivemos mais aquisições aí na aula. Já somos 66 nessa turma. Estou muito feliz com isso. Eu achei que a aula era 7h30, tinha esquecido de começar às 7 horas. Não, é 7. É Eu 7. jurava que era 7h30. Tá mais do que perdoado, Samuel. Depois de umas férias, a gente esquece mesmo. Ainda mais numa situação dessa que não sabe mais nem que dia é hoje, né? Direito. Não, o pior é que eu tava 7 horas com o Unifor, o AVA aberto, só esperando dar 7h30. Aí realmente. Aí Esqueci mesmo. Eu até tentei de amenizar, mas aí não rolou. Eu também me perdo. Toda vez que eu começo um semestre, eu tenho que olhar a hora lá no Instagram do DCE para me ter certeza o horário que começa logo, porque eu sempre me esqueço. Rapaz, mas é porque a gente está nesse. Realmente, o que nós estamos vivendo é absolutamente necessário. Eu tenho fé em Deus que está mais perto do que longe, mas é muito antinatural, né? Muito complexo, né? Camila e outros aqui que foram meus alunos, a Camilinha, a terceira disciplina seguida que é minha aluna e a gente não se encontra, quer dizer, é uma coisa. Eu tô, como eu falei para vocês, eu tô com essa turma do horário EF presencial, uma experiência complexa voltar para a sala, né? Assim, muito positiva, mas complexa. Só um minutinho, estou terminando aqui a chamada e já ouço as dúvidas de vocês. Samuel já tá no CC comendo já. Samuel, adorei os seus fundos de tela aí, né? Não apenas temáticos, mas Fez sucesso, viu? Porque até o professor de empresarial adotou. legal Apareci demais. na aula, ele achou legal e já botou já. Só um minutinho, estou concluindo já aqui. Que são, como diria em cearense, Jamília, é uma ruma de gente.
Pronto, quais são as dúvidas? Alguém queria falar. Deixa eu ver quem era aqui. Alguém tinha levantado a mão ou não? Queridos, então, obrigado pela presença de todos. Um excelente final de semana para vocês. Descansem, se cuidem. Vou sair, usa máscara, álcool em gel, né? E a gente se encontra, se Deus quiser,